Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre Os Mercenários 4. Já posso falar sobre Os Mercenários 4, assisti ontem, fui para a cabine de imprensa ontem, tem um certo impedimento, mas já posso falar, tá liberado, fica mais, já vou falar sobre esse longa-metragem, o que eu achei sobre esse longa-metragem. Antes eu só peço para vocês curtirem esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Mas sem mais enrolações, vamos para o que interessa, Os Mercenários 4, filme com direção de Scott Van. Ele fez o Projeto Extração, aquele filme com John Cena e o Jack Chan. Fez também Need for Speed, o filme, o Poder e o Impossível. É o diretor mais comercial, filmes clichês, enfim. E agora ele entra, né, para dirigir Os Mercenários 4, tendo a responsabilidade de dirigir Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Iko Uwais, Tony Jaa, Randy Couture. Gente, é muito, o elenco é enorme. Jacob Scipio, Andy Garcia. Enfim, é um elenco enorme, é os mercenários, afinal de contas, precisa de um elenco grande, principalmente pessoas da ação. E os Mercenários 4, olhando, primeiro vou falar sobre as cenas de ação. As cenas de ação elas vão muito pelo lado do clichê, aquele estilo de fotografia de mão ágil, vários cortes, que não dá muito bem, ângulos mais fechados, que não dá muito bem pra gente ver o corpo dos personagens fazendo as lutas, as acrobacias e tudo mais. É o estilo de filme de ação, de cenas de ação, que eu não curto muito. Eu gosto mais quando o ângulo é mais afastado, onde a gente consegue ver o início do golpe do personagem e o fim, é praticamente um plano sequência. Onde de fato a gente consegue ver o esforço dos atores, o esforço até mesmo de toda a equipe para montar uma cena, e por mais que seja dublê, mas montar uma cena bonita. Então, se você gostar dessas cenas de ação de clichê, vai, assista, é incrível e tudo mais. Agora, se não, você vai se incomodar um pouco com esse estilo de cenas e tudo mais, com a pessoa com a arma atirando para tudo que é lado, explosões, e tudo mais. Isso eu já adianto, pois é a melhor parte do filme. Pois Os Mercenários 4, ele é completamente errado em todos os seus outros quesitos. Tem toda essa questão da passagem de bastão de Sylvester Stallone para o Jason Statham, toda essa questão do Sylvester Stallone sair do papel, e que de fato isso é muito plausível, afinal de contas, quando a gente olha para os últimos filmes do Sylvester Stallone, a gente percebe que ele tem feito isso. Rambo 5, Creed, a gente vê essa passagem de bastão. Então já era de se esperar que também teria essa passagem de bastão para o Jason Statham em Os Mercenários 4. Eu não quero dar detalhes na história, por mais que seja difícil não dar detalhes. Inclusive, a partir de agora, possivelmente vai ter clichê, vai ter spoilers, por mais que eu não venha dar exatamente detalhes sobre a história ou dê detalhes sobre a história. O que eu vou falar são questões da própria trama e que vai estragar sua experiência. Então, se você não gosta de spoiler, por favor, se retire. Depois você volta e termina de ouvir a minha opinião. Mas o importante é que, tirando as cenas de ação que são clichês, Os Mercenários 4 é um filme completamente errado. Ponto. Continuando, para quem permaneceu no vídeo, eu acho que é um filme bem errado, pois ele erra em todos os outros quesitos. E, primeiro, né, quando você não consegue criar uma boa cena de ação, você vai muito pro lado do clichê, você acaba estragando bastante um filme de ação. E o filme ele também não consegue ir para um lado dramático muito bem feito.
Óbvio que a gente tem aquela relação do Sylvester Stallone e do Jason Statham, os seus dois personagens, a ligação entre eles é bacana, é divertida, os dois caçoando um do outro, falando mal um do outro, isso é bom, é divertido, mas o filme não é sobre isso, e é bem no começo da história, há uns 5 minutos, 10 minutos, é sobre os dois se insultando, tirando sarro um do outro, essa é a amizade, a amizade masculina que foi desenvolvida com esses dois personagens desde o início da franquia, lá no primeiro Os Mercenários. Isso tá lá no filme, é divertido, mas não é isso, o filme não se concentra nisso. Tem a personagem Megan Fox, que que é a namorada do Jason Statham, não, do Christmas, não sei exatamente se é a mesma que é a mesma personagem que apareceu nos outros filmes, mas a atriz, óbvio que é diferente, é a Megan Fox, e durante todos os filmes a namorada do Christmas ela esteve presente, por mais que não tão em tela, mas também de uma forma, não de uma forma tão boa, talvez indo para um lado um pouco mais pejorativo e tudo mais, devido às traições, mas enfim, a personagem da Megan Fox e a relação dela com o Jason Statham, têm alguns momentos interessantes, que é quando os dois eles ficam trocando carinhos, brigando em busca ali de uma pasta no qual a gente já acompanha no trailer, mas essa relação fica quem? É meio trabalhado, há alguns elementos interessantes, mas a sombra do Sylvester Stallone está sempre ali atrás, né? A sombra do amigo está sempre atrás devido ao acontecimento, né? Devido ao que acontece e que movimenta os personagens a irem para uma certa missão. Falando nisso, questão da relação da Megan Fox, do Jason Statham e também da própria sombra do Sylvester Stallone, a gente já pode citar de que os sentimentos do longa-metragem é muito fragilizado, não há uma certa coerência nessas motivações, nas relações entre esses personagens não é muito bem desenvolvido, por mais que seja um filme de ação, quando a ação não é muito bem feita, não agrada tanto, não brilha aos olhos, a gente busca outros elementos para se prender, e o filme ele não consegue trazer isso, a gente acompanha 1 hora e 43 minutos de filmes sem alma, sem sentimento, sem carisma, pois o filme ele faz uns certos sacrifícios e que a gente precisa de outros apegos. E essas relações dos personagens e seus sentimentos, as relações entre eles, não são compreensíveis, não são palpáveis, não são críveis, e isso prejudica bastante a história, até mesmo a conexão com seus personagens e a dinâmica entre eles. Então, o filme ele tinha uma grande oportunidade para trazer a presença da Megan Fox e trazer ela ao lado do Jason Statham e a relação entre os dois, mas o filme ele perde bastante por não fazer. Da mesma forma que com os outros personagens que aqui que aqui participam. Tem algumas piadas, questão de algumas piadas, né, como por exemplo, falam que sobre o vilão, sobre o grande chefe, ele fala o chefe, aí chega a Meg e fala assim, né, e diz chefe, pode ser uma mulher também. Então, a gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente, é estranho, não fica algo. Enfim, é bem zoado, né? Enfim, vamos para o que interessa. Vamos avançando. Além dessa falta de profundidade nos seus personagens, essa falta das relações entre eles, o filme ele carece muito, né, pegar sobre essa alma, ele carece muito de sensibilidade. Ele te joga algo que já te comove logo no começo, e a forma como tudo isso é retratado é uma forma tão crua, tão 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 jogada e tão mal feita bem no começo, e que você não acredita que de fato isso aconteceu, e que o filme simplesmente jogou isso de uma forma tão tão vergonhosa, tão crua, e que de fato depois eles chegam a corrigir
e esse acontecido, que mais à frente eu vou mencionar, mas até isso acontecer, a gente fica inacreditável com a falta de alma em que isso é retratado no longa-metragem. Já já eu falo sobre isso. Antes, só quero mencionar o último, o grande elemento que prejudica e que não faz os Mercenários 4 ser um grande longa-metragem. Os Mercenários retrata de um grupo de pessoas, boas ou ruins, que estão ali para arriscar a sua vida, basicamente uma questão de esquadrão suicida, só que sem poderes, para salvar o mundo. Os mercenários não, eles não são exatamente pessoas boas ou pessoas ruins. São pessoas que estão lá para fazer o serviço, matar quem tiver que matar, para cumprir a missão e eles ganhar o dinheiro e seguir a vida deles. Ou pessoas que são viciadas em adrenalina, não custam, não estão tão interessadas ali em dinheiro. Essa é a visão que eu tenho. E a concepção de Os Mercenários partiu da reunião, pelo menos no meu ponto de vista, da reunião de diversos astros e estrelas de cenas de filmes de ação, de cinema de ação, reunidas em um mesmo longa-metragem para para agradar o público. Pô, não será louco ter o Arnold Schwarzenegger ao lado de Stallone, ao lado de Jason Statham, ao lado do Terry Crews, ao lado do Dolph Lundgren, ao lado do Jet Li. Não seria bacana? E fizeram isso lá no primeiro. Então, basicamente, essa é a concepção de Os Mercenários também, né? Reunir essas celebridades do cinema de ação em um mesmo longa-metragem, como se fosse uma equipe. A gente não, esse poderia ser um grande ponto a se salvar os mercenários. Ter essa equipe reunida trabalhando juntos para vencer um grande vilão. Né? Então a gente, eu posso dizer que a gente aceita, a gente pode aceitar personagens rasos, a gente pode aceitar, vai, cenas de ação, é, clichês. A gente pode aceitar, mas o que a gente não aceita é que os mercenários não sejam mercenários e que essas celebridades de ação não fiquem juntas, não trabalhem juntas. E foi exatamente o que o filme lhe entregou. Não é um filme dos mercenários, é mais um filme de Jason Statham. Sim, o filme em um certo trecho, ele separa todos os seus personagens e ele dá um espaço para o Jason Statham brilhar. O Jason Statham ele é incrível, ele é maravilhoso. A gente sabe que ele é Meg, as pessoas gostam, carga explosiva, Hobbs e Shaw, por mais que não for bacana, fizeram esse filme. Então, Jason Statham, ele vende ingresso. Jason Statham, as pessoas querem ver. Eu quero ver Jason Statham. Mas eu queria ver Os Mercenários. E o pior erro, a pior falha disso, desse longa-metragem, é ter separado Os Mercenários e ter dado espaço para o Jason Statham brilhar sozinho. Para Jason Statham trabalhar sozinho. Ao invés de desenvolver uma relação mais, principalmente na luta, ter a presença, ter a união com a Megan Fox, o filme não faz. Ao invés de aprofundar a relação, se de fato vai ter essa passagem de bastão, aprofundar a relação dele com os outros personagens, ter personagens novos dentro do filme, como por exemplo do Jacob Sapio, ele que interpreta o Galan, ou ter o 50 Cent, sabe, como um novo integrante. E não faz. Então, é uma franquia que simplesmente está. Eu vejo que tem a impressão que se afundou por completo nesse quarto longa-metragem. Que Sylvester Stallone não conseguiu, ou as pessoas que estão no comando desse longa-metragem não conseguiram ter a noção do que é os mercenários e o que poderia, ou perderam essa visão de que o que é os mercenários e acabou dando as chaves, acabou dando tudo para o Jason Statham e ele entregou o filme dele. Ele fez as cenas de ação, fez as lutas e pronto.
E isso a gente vê durante uns 15 minutos, 20 minutos, talvez, do Jason Statham solo, e não a equipe, e não os mercenários. E eu acho que isso é que custou bastante a existência de Os Mercenários 4 e até mesmo nas possíveis sequências, já que se é para ter um filme solo de Jason Statham, coloca o Jason Statham em qualquer outra história, em qualquer outro longa-metragem dele sozinho, que é o filme dele e seja puro, só dele. Mas quando mexe com essa franquia Os Mercenários, no qual reúne uma quantidade de estrelas para estarem juntas em um mesmo longa, a gente quer ver a equipe, a gente quer ver todos eles. Eu queria ver mais 50 Cent, eu gostaria de ter visto mais todos os outros atores. Megan Fox também, tem uma atriz que infelizmente eu acho que eu perdi o nome dela, eu acho que é Liv Tran, isso, acho que esse é o nome dela. Hum, então é um filme que decepciona, né, nesse quesito de equipe. E para fechar com chave de ouro, eu quero falar sobre a questão dos próprios Sylvester Stallone. É, mano, eu não quero dar spoiler, mas não tem como não mencionar. A gente entende por qual motivo Rambo permanece vivo, a gente entende o motivo do do Creed, do Rock Balboa permanecer vivo, mas eu não entendo os mercenários, nem por qual motivo deixar o personagem dele de Os Mercenários vivo, não, não tem o motivo, não tem o porquê isso acontecer. E a grande, a outra grande falha do filme, não tão grande, porque eu acho que essa questão da equipe foi a maior, o grande problema do longa, mas a questão de não se decidir o que quer, se é de fato uma passagem de bastão, por que não de fato passar um bastão? No início, spoiler grandão, tem a questão da morte do personagem Barney e aí todo mundo fica chateado e tudo mais. Como já vinha essa questão da passagem de bastão, já fica revoltado porque matam de uma forma tão fria, de uma forma tão horrorosa, mostrando o cadáver, mostrando os ossos, só para poder pegar o anel. Foi uma cena horrível, sofrível demais. Me revoltou o filme todo. Eu acho que se talvez se tivesse cortado apenas só pelas mãos, o anel solto no chão, eu acho que já eu teria aceitado, talvez eu teria gostado um pouco mais do longa. Mas essa cena do cadáver ali, dos ossos queimados, aquilo me perturbou demais durante todo o processo do filme, pois como tinha essa questão da passagem de bastão, isso me revoltou de uma forma enorme, né, para o restante do longa-metragem. Que aí a gente também vê essas cenas do próprio Jason Statham sozinho, lutando para salvar a equipe que tá presa, que não mais que consegue se soltar, pois eles são capazes, são os mercenários, então e tudo mais. Enfim, só que o retorno para poder pegar o chefão só para afastar o Sylvester Stallone, seja por questões de saúde do Sylvester Stallone, por ele não conseguir mais fazer as cenas de ação, porque a gente entende, é a idade. Só que o filme não mata o personagem dos mercenários, também não faz uma homenagem. Então a gente não entende o motivo de fechar do jeito que fechou. É isso que também me intriga com essa questão dos mercenários. O Sylvester Stallone vai fazer um quinto filme? S- Vai ter fôlego para um quinto filme? A franquia ela vai se sustentar para um quinto filme com a presença de Sylvester Stallone? Se sim, por que esse quarto filme foi dessa forma? Entende? E, e se não vai ter um quinto filme, por que não faz uma homenagem como fez Rambo? Rambo é um filme horrível, mas tem uma homenagem no final, o filme ficou lindo. Por quê? É uma despedida de Sylvester Stallone, é uma despedida dele em vida, e isso é bacana. Né? Poder homenagear ele, sentir a emoção, a gente sentir a emoção junto com ele que tá vivo, entende?
não matar o personagem, ou também não fazer uma homenagem a esse personagem, é o que também me revolta no finalzinho desse longa-metragem, pela história que conta, pela forma que conta, a forma rasa das relações entre eles, e também da forma clichê das cenas de ação, e também da forma rasa dessas cenas de ação. Então, infelizmente, Os Mercenários 4 é um filme que podemos dizer que é o fim da franquia. Por mim, se é para fazer um filme só do Jason Statham, mais do Jason Statham e pouco dos outros personagens, então, desculpa, não tem motivos de permanecer Os Mercenários. Porque para mim é uma reunião de astros de filme de ação, como mercenários, pessoas ali para ficar tirando, matando ali pessoas ruins. E por mais o filme não precisa ganhar o Oscar, o filme não precisa ter grande profundidade dos personagens. A gente aceita filme com relações rasas, mas com cenas de ação, com os personagens lutando, com a equipe funcionando juntas. Mas quando não tem a equipe funcionando juntas, a gente parte em busca de cenas boas de ação. Quando não tem cenas boas de ação, a gente busca por relações afetivas entre os personagens. Quando não tem isso, então simplesmente não há motivos de permanecer tendo a franquia. Essa é a minha opinião. Vou ficando por aqui, pessoal. Falei demais, me desculpem, mas não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E também deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Os Mercenários 4. Se você assistiu ou não, quer assistir ou não. E se já assistiu, o que você achou desse longa-metragem? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.